mesmo. Não, e o engraçado é que no sinal vocês não têm noção da quantidade de comentários negativos que a gente escuta. Do tipo, casa não. E às vezes a pessoa, o fulano, o indivíduo tá com a mulher do lado e tá O filho falando, atrás, casa não. Porque casamento não é bom, eu tô tentando sair desse negócio, e vou ir separar é mais caro e não sei o quê. E se eu fosse contar, eu não tenho como contar quantos comentários negativos as pessoas falam. E sempre vem de pessoas mais velhas. E, pois é, Sempre. e a Suelen pode falar até melhor que eu. Uma criança no banco de trás do carro. Imagina o tanto que essa criança somatiza e quando cresce se torna uma pessoa que tem aversão ao relacionamento. Exato. Eu tenho um amigo que ele tem aversão a casamento. Ele não consegue ficar sozinho, mas ele namora várias pessoas e namora de anos, 2, 3, 4, 5 anos, mas quando chega no ponto de vamos casar, ele foge. Então, ou seja, as pessoas estão tão traumatizadas com a questão de relacionamento que quando vê um relacionamento que dá certo, duvida, porque isso não existe relacionamento que dá certo. Alguma coisa dá errado. Ou seja, você vai casar, daqui um dia você está separando. Então, a realidade de muita gente, infelizmente, é assim. Eu converso com muita gente mais jovem que é sonhador como a gente sonha e acredita num relacionamento. Mas tem muita gente mais velha que tenta assim, jogar aquele balde de água fria na gente o tempo inteiro. Sim. É aquela questão do sonho da pessoa se concretizando acaba incomodando o vizinho. Porque Com certeza. Né? sempre a grama do outro é mais verde, mas eles acabam esquecendo toda a batalha que tem por trás disso e principalmente todo o agir divino que tem nessa história. Então Deus tem sido assim fundamental em nossa vida desde o início. Tem uma outra coisa muito bacana nesse ponto. Você vai saber falar melhor do que a gente ainda, né, por ter formação em psicologia. Eu acredito que existem algumas crenças e interposições de outras pessoas limitando, né? Às vezes entra naquele ciclo. A gente estava falando com a Érica na semana passada sobre isso. Alguém não deu certo no relacionamento, seja o pai ou a mãe. Aí a criança vê aquilo que você disse, né? Somatiza. E aí vai acontecendo várias e várias vezes, e aquilo vai sendo reproduzido. Até o ponto da pessoa ingressar na mente dela de uma forma e ela tentar se proteger daquela situação. Só que a gente que está de fora, a gente vê que aquela pessoa está cometendo as mesmas atitudes. Ela, ao invés de fazer diferente, tentar, né, ter uma conduta diferenciada, tratar uma pessoa de uma forma que ela nunca tratou, talvez, por ter essa aversão. Não, ela fica sempre no mesmo ciclo. E a gente tá fora, a gente fica olhando. Poxa, cara, você não deu certo nesse relacionamento porque você fez isso, isso e isso. Eu sei que eu não fiz isso, mas eu não quero mudar. Mas eu quero ter um relacionamento. Tem gente que fala que assim, nossa, eu não dou certo com ninguém. A pessoa que veio até minha casa aqui, a gente ficou um tempo, mas não deu certo. E você vê que são as mesmas condutas, é a mesma atitude, fica nesse ciclo vicioso. E a pessoa não consegue sair desse ciclo, né? É o que a gente conhece como síndrome de Gabriela. Mas se é assim, vou morrer assim, né? Igual a música. E infelizmente as pessoas replicam muito isso. Porque, querendo ou não, é uma crença limitante. Que é difícil quebrar. Não vamos negligenciar isso, porque, poxa, a pessoa cresceu a vida toda vendo o relacionamento dos pais sendo um fracasso, o relacionamento do irmão, o relacionamento da vizinha. Então, querendo ou não, ele internaliza muito isso. Mas a gente tem que quebrar isso. Porque se a gente não quebra essa barreira, igual você falou, vai ficando um ciclo vicioso, que a pessoa vai replicar exatamente aquilo que ela viu. Igual esse meu colega, ele tem medo porque ele viu os pais se separando, ele viu os amigos se separando, e aquilo limita a vida dele. Mas a partir do momento que, enquanto ele não tomar essa atitude de quebrar isso dentro dele, ele nunca vai conseguir ter um relacionamento estável. Porque, ou seja, todo relacionamento vai chegar num ponto em que o casamento ele é consequência, gente. Não tem como você namorar 10, 20, 30 anos sem pensar no casamento. Depois de quanto tempo vocês acham que tem que casar? Eu não acho que tenha tempo. Não tem tempo? Não. Não acho que existe um tempo pré-determinado. Tô sentindo aqui uma tensão aqui nessa sala. Parece que alguém quer se manifestar aqui. A Giovana faz hora, tá dando umas olhadas. Tem uma galera aí falando uns negócios. Eu não acho que tenha tempo. Eu acho que vai muito do casal. Eu só não acredito que relacionamento se sustente por muitos anos. Eu já vi muita gente namorando 8, 10, 15 anos, casa e não dá certo. Por quê? Porque namorar muito tempo dá errado? Não, porque querendo ou não, você se acostuma àquela situação. Você é acostumado a 15, 10 anos ter um relacionamento sem se casar, ou seja, cada um vai para sua casa. Imagina, do nada, você casa e quebra esse relacionamento que você já tem há 10, 15 anos. Então, se você não tiver uma maturidade e uma maturidade emocional, você não dá conta.
Porque você vai ter que quebrar seus paradigmas, você vai ter que quebrar seu orgulho, porque quando vocês brigam, vai cada um para sua casa, mas quando você casa, brigou, tá os dois dentro da casa. Então, ou você resolve, meu amigo, ou vai lidar com a separação, não tem como. E aí que vem o esforço do relacionamento. Eu tô querendo mesmo esse relacionamento, eu vou me esforçar para que isso dê certo, porque você vai ter que fazer um movimento muito grande para esse relacionamento dar certo, porque são 10, 15 anos de costume. Para você quebrar esse costume, você vai ter que quebrar o seu orgulho. E aí é que o relacionamento não dá certo, porque ninguém quer quebrar o orgulho. Dá para fazer uma conexão com na nossa parte de empreendedorismo. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas veem pessoas que têm dinheiro, que conquistam dinheiro, como as pessoas ruins. Né? Fica tipo um estereótipo. E aí você vai estudar a fundo, e isso é muito elencado por causa de novelas, filmes, que sempre colocam o vilão como o cara rico, o cara bilionário. O magnata é o vilão da história. Então você ter dinheiro tipo assim, aí causa essa crença limitante. No relacionamento, a mesma coisa. Eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal e tal, familiar. E aí, tava lendo uma vez, e o cara falou que o problema das pessoas é enxergarem o casamento como se fosse um mar de flores, porque eles veem isso em contos de fadas e princesas, em novela. Nossa, é um relacionamento perfeitinho, que deu tudo certo, é alma gêmea. É aquela brincadeira do comercial de margarina. Todo mundo almeja um comercial de margarina. Não existe, né? Não. E aí é aquilo que você falou, não precisa nem falar mais nada, você explicou tudinho do que é um relacionamento. Vocês realmente estão dentro de uma casa, vocês não podem sair, não é igual você indo pra tua casa e ele pra casa dele. Vocês têm que se resolver ali. E se você não soubesse resolver, ter essa maturidade, não tem como. Você vai acabar se separando. É difícil você ter essa maturidade, porque, querendo ou não, o ser humano, ele busca sempre a satisfação pessoal. Então, ou seja, estou sempre com razão. E aí, você quebrar isso e falar, não, peraí, eu não tô com razão, a pessoa tá com a razão, e até você quebrar isso aí... É o orgulho, você tem que quebrar esse orgulho. É o orgulho. E relacionamento não tem como não ser assim. Se você não tá aberto a quebrar as suas crenças, né, e o outro também quebrar as crenças dele, não vai dar certo nem comigo, nem com ninguém. Porque qual outra pessoa vai ter, talvez não vai ter, vamos supor, os mesmos defeitos que eu tenho, mas ela vai ter outros. E aí? Então, você vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento ou vai encarar a realidade? Porque hoje o que a gente vê é muita gente imatura no relacionamento. Tem muita gente imatura, porque não tem maturidade suficiente para entender determinadas coisas. Então, tem coisas que você não tem que aceitar, é lógico, se a pessoa é abusiva com você, se ela te maltrata, se ela não te respeita, isso aí é o mínimo. Você não precisa nem exigir de alguém, porque isso é o mínimo que tem que fazer. Mas se tem determinados defeitos ou coisas que a pessoa, poxa, ela pode aprender, ela pode melhorar, não tem o porquê você não ajudar essa outra pessoa. Igual você falou, quando ele precisa, eu tô aqui pra ele. E quando eu preciso, ele também tá aqui pra mim. E relacionamento é isso, né? Exato. E o pessoal cai muito naquele paradigma do... eu tenho um objetivo, mas eu não vou sair de quem eu sou, porque quem eu sou é o perfeito e as coisas vão simplesmente chegarem até mim. Mas toda caminhada que você dá, eu acho que lá atrás você tem que abrir mão de alguma coisa. E existe até uma frase famosa sobre isso, que é a definição de insanidade, né? O pessoal diz que a definição de insanidade é você buscar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. E eu acho que entra muito na questão do empreendedorismo de vocês também. Vocês tiveram, por exemplo, a ideia desse podcast, vocês saíram da zona de conforto, vocês estão gravando aqui à noite, talvez vocês poderiam estar na casa de vocês fazendo outras coisas, assim como o nosso caso... A gente passa a madrugada fazendo bombom, que é o nosso fonte de renda, é o nosso recurso para prover o nosso casamento. A gente poderia estar fazendo N outras coisas, mas não, nós temos um objetivo em frente e temos todo o caminho que nós precisamos trilhar até chegar nesse objetivo. Ou seja, estamos fazendo coisas diferentes porque queremos resultados diferentes.